conversar um pouquinho o que vai ter nessa unidade? Vamos lá, roda a vinheta! Então, pessoal, nós estamos falando aí sobre o desenvolvimento de um projeto de estruturas de concreto. O que nós já vimos nos vídeos anteriores? Nós já vimos, né, como fazer a concepção estrutural, então como fazer esse lançamento estrutural, né, indicar as posições dos pilares e das vigas, né? Vimos também o pré-dimensionamento, que era o quê? Era a definição das dimensões preliminares dos diversos elementos, tá? Bom, a gente viu que para obter essas dimensões preliminares, a gente levava em conta alguns fatores como o vão da laje, das vigas, a altura do edifício, tinha algumas regrinhas para a gente chegar nesse pré-dimensionamento, tá? No caso aí dos elementos lineares como as vigas, a gente definia as dimensões da seção transversal, a largura e a altura. Estou indicando aqui para vocês, ó. Então, a largura a gente chama de BW e a altura a gente chama de H. Bom, a gente já fez a concepção estrutural, a gente já elaborou qual que vai ser o meu modelo mecânico, foi feita a análise estrutural, então eu obtive os esforços solicitantes, tá? E agora eu vou para a parte de dimensionamento. O dimensionamento, eu vou encontrar uma área de aço. Então, a gente chama essa área de aço de AS e ela geralmente a gente obtém em centímetros quadrados. Bom, no projeto estrutural, não basta que a gente informe apenas a área de aço, né? Porque isso é muito vago e iria impossibilitar o trabalhador de fabricar a armadura necessária, tá? É necessário que a gente faça o detalhamento. Então, eu devo detalhar a quantidade de barras necessárias para resistir à flexão e ao cisalhamento, bem como detalhar as armaduras construtivas. E aí a gente passa para essa nova fase, que é a fase chamada detalhamento da armadura. Então, o detalhamento da armadura deve ser feito levando em conta a seção transversal, tá? De modo que seja possível alojar todas as barras nesse espaço disponível, né? Levando sempre em consideração o cobrimento mínimo imposto pela normalização. Então, eu tenho que dispor as barras de modo a garantir que elas fiquem, né, com uma distância mínima da superfície externa da nossa viga, então garantir o cobrimento mínimo. Além disso, deve-se pensar no detalhamento da armadura ao longo da viga, né? No caso da armadura longitudinal, nós vamos avaliar qual é o menor comprimento possível para essas barras, né? De modo a atender às condições de segurança, mas também eu ter economia de aço e racionalizar o processo de fabricação, tá? No caso das armaduras transversais, a gente vai dispor estribos, indicar qual que é o espaçamento necessário entre um estribo e outro, né? Como que é fabricado esse estribo, quais as dimensões que ele tem que ter, tá? Então, a gente vai chegar num desenho parecido com esse aqui, ó. Eu estou indicando aqui a viga, né? A seção transversal dela, né? E uma vista lateral, indicando, né? Ao longo da viga qual o comprimento de cada uma das barras e na seção transversal qual a posição de cada uma das barras da armadura longitudinal. Para a armadura transversal, eu estou indicando aqui, ó, quais as dimensões dos estribos e indico também o espaçamento deles. Então, no final dessa unidade, nós vamos conseguir obter um desenho já parecido com esse, tá? Essa unidade, a gente vai focar mais na parte de armadura à flexão. Então, a gente ainda não vai aprender a calcular o espaçamento dos estribos.
Isso vai ficar para a próxima unidade, para a unidade 6. Mas vale lembrar que sempre que a gente for fazer o detalhamento, a gente tem que pensar em evitar a fissuração excessiva, né? Então, para isso, a gente vai posicionar essas barras de maneira correta, né? Às vezes, acrescentando, por exemplo, a armadura de pele, dependendo da altura da viga, e a gente também deve fazer a ancoragem das barras. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas terminologias ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Nos vemos lá. Tchau, tchau!